Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia que tem como tema sociedade de consumo e a degradação do meio ambiente. E como nós vimos das últimas aulas, nós estudamos relacionado ao consumo e consumismo. Nós vimos as diferenças entre eles, nós percebemos que o consumo é aquilo que é inevitável a nós seres humanos, que é essencial na verdade. E já o consumismo é uma prática que a mídia ajuda a nos impor, típica da sociedade capitalista, que gera um consumo exacerbado, sem necessidade. E na aula de hoje nós veremos a aplicabilidade das atividades consumistas na sociedade no globo terrestre, gerando o desequilíbrio ambiental. Bom, para começo de conversa, eu coloquei aqui para vocês observarem essas imagens que dizem respeito a alguns problemas que a humanidade enfrenta. Aparentemente nós temos, vocês conseguem perceber, indústrias. Essas indústrias trazem um desenvolvimento sociocultural bom para a sociedade. Nós temos também cachoeiras, nascentes, nós temos animais, o ser humano e mais indústrias. Então, é sobre esse ponto que nós discutiremos a partir dessa aula que inicia-se agora. Bom, ainda, alunos, com o crescimento da sociedade de consumo, o ritmo das atividades econômicas tornou-se muito mais intenso e a sociedade começou a produzir em larga escala. Esse consumo em larga escala, ele surgiu da necessidade humana e levou também a uma maior interferência humana sobre a natureza, atingindo também, de certa forma, a nossa própria saúde. Então, nós temos como exemplos mesmo o lockdown, que foi decretado aqui em Rubiataba. Vocês podem observar que, embora nós estejamos, aparentemente, nós deveríamos estar quietos nas nossas casas, há trabalhadores que não podem ficarem restritos às suas residências. Isso por vários fatores, mas dentre eles, principalmente a necessidade capitalista de sempre produzir mais, gerando lucro para quem? Para o trabalhador? Não, para os donos, para os capitalistas, para os donos dos meios de produção. Mas se o trabalhador realmente não for trabalhar, traz danos para a sua vida, porque ele precisa se alimentar. E, muitas das vezes, esse trabalhador tem apenas esse emprego como uma forma de colocar comida em sua mesa. Então, nós temos essas duas disparidades de um lado. Manter a saúde pública ou manter as condições para que esse ser humano consiga ofertar alimentos para os seus entes queridos. Então, são pontos que precisam ser analisados. Nós temos abaixo, como vocês conseguem perceber, um processo de desmatamento, de queimadas. Você deve estar perguntando, professor, mas o que isso tem a ver com o consumismo? Tudo. O consumismo, na verdade, ele necessita de uma área extensa para que essas indústrias sejam instaladas ou para que gere também uma produção em larga escala de gêneros agrícolas, como por exemplo a soja. E isso é perceptível. Até mesmo recentemente, a União Europeia está analisando a possibilidade de vetar a soja que é produzida aqui no Brasil, que é comercializada para eles, visando justamente conter esse aumento contínuo da área de desmatamento, principalmente da floresta amazônica, que tem um solo pobre, e nós sabemos disso. Dessa maneira, alunos, a natureza passou a ser vista como fonte de matéria-prima, para atender cada vez o aumento da demanda. E detalhe, nós sabemos que a nossa sociedade é necessário que ela imponha um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável é conciliar o avanço capitalista com a proteção ao meio ambiente. E pelas imagens que nós estamos visualizando nesse slide que não foi feito por mim, vocês podem observar que eles estão desrespeitando a manutenção da vida ambiental em detrimento do avanço das práticas e técnicas capitalistas, o que é ruim para todos. E abaixo nós temos um forte exemplo disso que nós estamos citando.
Nós temos um exemplo de área desmatada, nós temos um exemplo de área queimada, nós temos um conforto de um lar com todas essas madeiras, com todas as artimanhas que o processo capitalista impõe, e aparentemente este desenvolvimento apresentado aqui nesta imagem, os senhores perceberão que não se relaciona diretamente com o desenvolvimento sustentável, que era previsto para que realmente acontecesse, mas que nós sabemos que não está acontecendo. Triste, infelizmente. Ainda, alunos, a degradação ambiental ela não está restrita apenas às florestas, como as imagens que vocês já vêm acompanhando através desse slide, mas também às cidades. Nós temos a poluição da chuva atmosférica, poluição dos rios, acúmulo, faltou um acentinho aqui, alunos, no acúmulo, em quantidades imensas, que é isso que vocês conseguem perceber através dessas gravuras abaixo. Percebam só. Poluição dos rios. Essa poluição dos rios, ela está diretamente ligada ao processo de industrialização e à falta de conscientização das pessoas, porque nós sabemos que é possível nós trilharmos um caminho do desenvolvimento desde que respeitemos a questão ambiental. Qual questão ambiental, professor? As nascentes, as florestas, o ar, e é isso que nós percebemos nessas imagens, como por exemplo, esse rio está sofrendo por uma poluição severa, assim como as ruas, assim como o ar, que vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem, que é a intensa emissão de dióxido de carbono na atmosfera, bem como nessa rua, que vocês conseguem observar por esse escapamento desse veículo ou de uma moto. Então, isso acaba gerando elementos que contribuem para que nós tenhamos um empobrecimento da natureza versus um desenvolvimento do homem. Será que nós realmente estamos trilhando um caminho do desenvolvimento? Esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento industrial, ele tem que ser atrelado à destruição da natureza? Nós sabemos que não. E o nosso planeta Terra, ele está impondo severas restrições a nós, os seres humanos, porque nós somos os causadores dos grandes males do nosso planeta, infelizmente. Nas grandes cidades, o nível de poluição atmosférica é tão elevado que, por isso, muitos habitantes acabam adquirindo diversos problemas no aparelho respiratório, como, por exemplo, bronquite, asma, entre tantos outros que afetam as pessoas que já têm dificuldade no sistema respiratório. Isso vocês conseguem perceber dois grandes centros. A imagem da direita, eu creio que seja a capital Pequim, na China. Na China, na verdade, é o local onde há uma maior concentração de poluição. E por ter uma maior concentração de poluição, há uma grande quantidade de dióxido de carbono que é emitido diariamente na atmosfera. Isso traz danos a todos nós, seres humanos, que estamos no ambiente terrestre. Abaixo nós temos consequência da poluição atmosférica nas grandes cidades. Como os senhores podem observar, nós temos a formação da chuva ácida. Essa formação da chuva ácida, alunos, é extremamente prejudicial a todos os seres vivos. Ela corrói, ela destrói até mesmo camadas de tinturas que são aplicadas nas fachadas, e isso acaba gerando prejuízos para a humanidade de uma forma geral. As atividades antrópicas, a atividade humana, industrial, urbana, agrícola, aumenta a concentração atmosférica de alguns gases e aquece a média térmica da atmosfera do planeta. Como, por exemplo, nós temos o aquecimento global, que é terrível. Esse aquecimento global está cientificamente comprovado que ele se deve às constantes emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Então, para que nós tentemos revertê-lo, é necessário que aconteçam menos emissões de dióxido de carbono na atmosfera. O derretimento das calotas polares também traz grandes danos à formação da natureza e do planeta.
E invasão do mar no continente, que também provoca danos às regiões litorâneas. Bom, ainda, alunos, nós temos desenvolvimento sustentável, como eu mencionei para os senhores. É possível, então, que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável? É possível, desde que nós criemos condições para que as pessoas possam satisfazer as suas necessidades sem trazer agressões ao nosso planeta, melhorar a sua qualidade de vida, frequentando regiões e locais em que acontecem uma interação constante com o meio ambiente, e consciência de que é necessário conservar a natureza para garantir o uso dos recursos naturais futuros. Então, essas são algumas medidas que podem vir a facilitar a adequação do homem no nosso planeta Terra. Então, esses são alguns elementos e algumas medidas que os autores citaram aqui nesse slide, aplicação do conceito dos 3 R's. Quais R's são esses? Reduzir principalmente o consumo, reutilizar produtos, reutilizar materiais que seriam jogados fora, que seriam desperdiçados, e reciclem, façam uso da reciclagem, evitem utilizar tantas sacolinhas descartáveis, evitem utilizar canudos descartáveis, evitem utilizar coisas que trazem grandes danos ao nosso planeta. E aqui nós temos alguns exemplos do que seria essa técnica do reutilizar. Por exemplo, reduzir a quantidade de lixo produzida, consumir menos, não desperdiçar alimentos, reutilizar, aproveitamento de embalagem para outros fins, adoção de objetos que não vamos mais utilizar, o uso do verso das folhas de papel são formas de reutilização. Reciclar, produzir novas mercadorias utilizando materiais descartados como plásticos, papéis, vidros, metais, restos de alimentos, entre outros. E outros elementos aqui que podem ser citados, como por exemplo, o que pode ser reciclado? Vidro, plástico, metal, papel. O que não pode ser reciclado, nós temos aqui espelhos, vidros de janela, box de banheiro, vidros de automóveis, papel higiênico, pilhas normais e alcalinas, e assim sucessivamente, alunos. Bom, ainda nós temos recursos que são renováveis e os recursos que não são renováveis, como por exemplo, recursos que não são renováveis, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o urânio. Esses recursos, alunos, eles demoram séculos para que eles sejam formados. E agora nós estamos na fase de exploração desses recursos. Então, chegará um instante, chegará um determinado período em que esses recursos estarão totalmente esgotados. Então, por isso que hoje nós temos a procura e o desenvolvimento de outras formas de combustível, porque nós sabemos que o petróleo, ele terminará, ele tem um fim. Nós não sabemos ainda a data precisa, mas que ele chegará ao fim, isso é certeza. E recursos renováveis, como a água dos rios, a energia do sol, do vento e das marés, são recursos renováveis e que estão sendo utilizados pelos seres humanos com uma frequência maior após todos esses problemas que foram citados de cunho ambiental, aquecimento global, poluição atmosférica, entre vários outros que nós já vimos. E a sociedade depende basicamente de 3 formas de energia, que são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E é por isso que eu mencionei para os senhores que nós temos outras formas de obter alternativas de energia que estão sendo utilizadas em algumas nações. A energia solar, a energia eólica, são de origem orgânica e representam ainda uma parcela muito pequena no fornecimento de energia no Brasil. E a lembrá-los que o Brasil, por ser uma região equatorial, tem uma quantidade imensa para a produção de energia eólica, tem uma quantidade imensa para a produção de energia solar também.
E eólica se refere a ventos, tá? E solar vem de sol. Então, ambas essas alternativas podem ser fortemente impulsionadas no nosso território, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, fontes de energia alternativas, as hidrelétricas, energia solar e abaixo energia eólica, ok? E fontes de energia alternativa, nós também temos alguns exemplos que foram citados: solar, eólica, ondas, as ondas do mar também produzem energia, alunos. Nós temos também a geotérmica, a de biomassa, que refere-se a processo de decomposição, e mini hídricas, que refere-se ao processo em que a energia ela é produzida através da movimentação das águas. Bom, deixemos então esse slide de lado, eu vou disponibilizá-lo no grupo para que os senhores recorram a ele como uma forma de consulta e passemos agora para a atividade de geografia que eu sugiro que vocês façam, que refere-se ao consumismo e os impactos. Percebam, alunos, que eu trouxe para vocês um texto para situá-los e para que vocês percebam as características gerais, quando eu estou me referindo às características do nosso planeta, com esses impactos ambientais dentro dessa fase do consumismo. Então, cerca de 92% da população vive em lugares cuja qualidade do ar está fora dos padrões indicados para a saúde. E é isso que acontece, infelizmente, no nosso globo, alunos. Depois, abaixo, nós ainda temos algumas análises que dizem respeito ao relatório da ONU. Depois nós temos algumas partes que batem justamente no consumismo. O que vocês farão? Vocês lerão esse texto que traz assim, algumas questões, alguns apontamentos para que os senhores tenham conhecimento. E depois, vocês, de lerem o texto, farão no caderno de vocês, escreverão um entendimento que vocês tiveram quanto aos impactos ambientais. O que são esses impactos ambientais? Como eles são ocasionados? Nós vimos vários impactos ambientais no slide e nesse texto que eu trouxe para vocês também tem alguns outros impactos ambientais, ok? Vocês, então, lerão esse texto, recorram ao slide também e vocês me dirão aquilo que vocês entenderam por esses impactos ambientais. Como que vocês me dirão o que vocês entenderam por os impactos ambientais? Vocês terão que me dizerem o que são e como são causados esses impactos ambientais. Após, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Atividade fácil e tranquila, não é mesmo? Ainda eu reforço que estamos numa fase da pandemia em que nós estamos sendo vítimas da segunda fase da Covid-19, principalmente aqui no município de Ubiataba, daí o motivo que nós estamos em lockdown. É necessário que os senhores evitem o máximo de saírem nas ruas, se mantenham isolados, usem máscaras sempre e juntos nós realmente conseguiremos sair, ok? Um abraço a cada um de vocês e na medida do possível nós vamos nos falando. Até mais, alunos!